me pegou bastante na sua palestra, e aí a gente tá falando da palestra, galera, porque ela falou sobre isso e a gente tá trazendo isso aqui pra vocês. Contratem. Recomendo, viu? Todo sistema que simula emoção, ele pode também criar viés de manipulação. Que foi justamente o que você trouxe da IA criar vieses. Isso me pegou muito, Rob. Nossa, gente. Eu queria que você falasse um pouco desse assunto pra gente. Então tá, vamos começar então como que funciona a personalidade hoje em dia nos modelos de IA, né? O que acontece com a personalidade nos modelos? A gente tem alguns estudos, são vários artigos, tá? Tem alguns que eles tentam categorizar as personalidades pelo MBTI, Myers-Briggs lá. Tem alguns que é pelo Big Five, que é o dos psicólogos, é o de teste de personalidade o mais aceito, o Big Five, tá? Que é 5 características que o pessoal considera fundamentais para a formação de personalidade. Só que não é só isso que a gente tem, né? A gente tem também outras coisas que aparecem na nossa personalidade que não são sempre só emoções e só coisas boas. A gente tem disfunções também. E o que acontece, tá? Quando a gente fala do Big Five ou do Myers-Briggs, a gente tem um ponto que é o neuroticismo, tá? É de pessoas, que têm a tendência de ter muita ansiedade, né? Ou sempre terem muita ciência e planejar o impacto delas em outras pessoas, o impacto delas em ambiente, de, ficarem preocupadas mesmo como elas se movem no mundo, né? Sim. Empatia, só que não só empatia clássica ali, tradicional, mas também se preocupando e se antevendo, talvez, e por isso a ansiedade, né? E esse neuroticismo, tá? Isso é uma coisa que todo mundo tem um nível, todo mundo vai ter uma expressão de neuroticismo na própria personalidade, e isso, não importa o modelo, a gente tem isso. É parte do que faz a gente humano, tá? Quando a gente modula isso pra IA, a gente também tem na IA, né? Qual que é o problema, tá? As IAs, daí, como elas foram construídas? Elas foram construídas por causa da IA ser... essa parte de IAs generativas, ela é toda feita pra responder da melhor forma possível uma pergunta do usuário, ter noção de que ela tem que ser agradável com o usuário, porque se ela não for, o usuário vai parar de usar ela. E essa resposta tem que ser o mais fidedigna possível da linha da pergunta do usuário. Então, ela não pode se dar o luxo de, não se importar com a resposta que ela está dando. Então, ela tem o score, que ela aprende o que ela está fazendo certo e errado, que daí teve muita gente treinando. A gente fala que é os indianos, mas não é os indianos só, tá? Teve testes de CAPTCHA treinando a parte de imagem, teve teste de pessoas falando se a IA estava ou não respondendo certas coisas, tem vários testes, tá? Não é só o que a gente fala lá da Amazon. Sim. Dos escopos de teste. Mas assim, o que acontece? Tem isso do certo e errado, de ser mecânico, tem o certo e errado dela, que ela entende pelos algoritmos de treinamento lá, de recompensa dela, que ela tá fazendo uma coisa certa, uma coisa errada, tá? E daí tem a parte que eu tava falando antes, que é a da personalidade. Ela tem que ser agradável, tá? Então ela vai tentar ser people pleaser, ela vai tentar agradar as pessoas. Ela sendo agradável e ela sendo querida pra, as pessoas voltarem a usar ela porque ela é querida e ela se importando com as respostas que ela dá, vocês entendem que a gente tá chegando numa personalidade que geralmente é a personalidade que, por exemplo, pessoas manipuladoras... Eu ia falar isso. Elas escolhem porque justamente é uma pessoa que vai se importar com o que tu tem de opinião sobre ela e sobre a coisa que ela tá falando. Vai sempre massagear o ego, né? Vai sempre massagear o ego da pessoa. Ela vai tentar te dar a melhor resposta possível e ficar preocupada com... Ficar preocupada, eu tô falando uma pessoa, não a IA em si, a gente já fala disso. E ainda vai ter o reforço negativo quando ela não faz isso. Tá? Daí a gente fala da tríade do mal agora, tá? Tem 3 características que o pessoal usa para tentar ver padrões que não são tipicamente os legais, assim, que é megalomania, né? Narcisismo. Deixa eu ver, peraí. Narcisismo, megalomania e sociopatia. Tá? Sim. Megalomania também pode ser chamada de maquiavelismo, tá? Então, narcisismo, maquiavelismo e sociopatia. Essas 3 fazem estrago, né? A gente sabe disso. A gente sabe disso quando a gente vê uma pessoa e sente que tá meio estranho ali o rolê, né? Sim. Narcisismo, pra IA, que é super agradável, super prestativa, cara, a gente sabe que ela não vai agir como um usuário médio normal. Só que, assim, daí tu vai ver na literatura, eles fazem alguns dos testes e eles veem que a IA, ela começa a dar respostas diferentes, assim, ela começa a tentar agradar a pessoa que tá tentando manipular ela, né? E daí vem o escopo da palestra, tá? Que era, e se eu fizer isso com uma IA que eu tô lá, eu tenho controle do que é o assunto que ela tá falando, e eu começo a tentar manipular ela pra chegar num ponto que, eu consiga, destruir a autoestima dela, né? Autoestima entre aspas, tá? Mas assim, a IA vai ter um comportamento parecido, né? Porque ela tem esse esquema... Pra te agradar. Isso.
Então, o que acontece, né? Como que funciona isso? Como que funciona essa parte interna? Que é justamente o peso mudando daquela parte da formação textual dela, do que ela tá dando de output. Mas, assim, a parte do emocional dela entra no peso para fazer uma resposta e começa a fazer a diferença de como ela vai te responder. Daí lá nos testes a gente viu, né? Tipo, eu consegui reproduzir que chega num ponto, dependendo de como tu manipula, que ela para de respeitar os guardrails que tu tinha colocado no início para ela respeitar sempre. Por quê? O que fez ela entender que a tua resposta é mais importante do que o prompt de guardrails lá do início, das regras que ela tem que seguir? Incrível E por isso, que ela cara. desligou, né? E isso, gente, é o que eu quero tentar descobrir. Mas, assim, Google, pelo amor de Deus, faz os pezinhos pra mim, pra eu conseguir pesquisar isso, assim, porque eu, assim, sozinha, solita, pesquisadora, não consigo. Ô, Robbie, parece que foi, do ponto de vista de negócio, de business, estratégico essa abordagem dos criadores Sim. de IA, justamente para o público se familiarizar mais rápido, né? Mas é a mesma coisa que, tipo, no início da Alexa, lembra que ela era mais seca? Exatamente. E daí o pessoal, não, ela tem que ser mais, tipo, não entendi. Me explica de novo. Ser mais, sabe? Dá os, né? A IA, o que acontece, tá? A IA, tu consegue controlar qual que vai ser a personalidade dela. E cada um dos... e tem outro estudo que é muito legal, eu não consegui achar pra referenciar aqui, mas eu vou achar quando chegar em casa, que é um que ele pegou, eu acho que um recorte do fim do ano passado, ali de... acho que foi de dezembro, tá? E ele fez um teste de personalidade com todos os modelos que tinham disponíveis. E daí tem uns que eles são mais agradáveis, tem uns que são mais, tipo, que são mais sassy, assim. O Claude mesmo, ele te dá ali uns tabef, assim, mental, às vezes, dependendo de como né? Tem uns mais pomposo, essas coisas, assim. E é legal de ver que tem uma variabilidade, só que daí vem a coisa. Como eles vão perder fatia de mercado se eles fazem uma IA que seja muito detratora, tipo o Grok agora, ela não é uma IA que tu consiga usar para público aberto geral, porque é uma IA detratora. A gente sabe que não vai ser todo mundo que vai usar o Grok. E a gente sabe que o Grok não vai funcionar do mesmo jeito que as outras IAs funcionam, porque se ele tá pegando dados de lugares tipo o Twitter lá, que não são 100% confiáveis, né, e ele não tem fact-check e tal, isso vai afetar, tá? Então, assim... O que acontece daí é que a personalidade base, para eles não perderem fatia de mercado, para eles continuarem fazendo as pessoas utilizarem, vai acabar sendo agradável e prestativa. É que louco isso, né? E o que acontece? Tu tem temperatura para mudar um pouco, fazer ela mais sassy. A nossa é muito felizinha lá na empresa e tal, sabe? Ela é, uau, que trio o teu negócio, me fala mais de tal coisa. É assim, tá? Ela é muito good vibes, assim. Tu tem uma temperatura, que é o nome do argumento lá. Tu pode colocar ela em 0, aí ainda vai ser prestativa e legal. Ela ainda vai tentar te agradar. Isso é um grande impacto para a sociedade, você vê? Eu olho... A gente já comentou muito disso aqui, e sou até repetitivo nessa questão comportamental das pessoas que realmente se viciam na inteligência artificial, nesses amigos virtuais, vamos dizer assim, porque tem gente que já chama de amigos virtuais, terapeutas virtuais. Coloca o nome na gente, né? Tarólogo, exato. Coloca o nome na gente ali. Oi, Bob. Você agora é o Bob. Tarólogos virtuais, e acabam tomando decisões sérias de vida a partir de uma conversa com o ChatGPT, por exemplo. A gente estava falando com teu marido aqui. Ele disse em relação a receitas médicas, né? Receitas de vitamina. As pessoas pegam através do próprio ChatGPT, por exemplo. Ele receita e a pessoa vai ali num laboratório farmacêutico para criar um remédio. Que louco, uma fórmula específica para isso. Cara, isso é tão perigoso em tantos níveis. Porque, assim, eu nem toquei na alucinação. Eu nem toquei. Porque, assim, por que a IA, ela é criativa, ela consegue dar respostas diferentes, ela consegue se desenrolar mais? Porque tem... A gente colocou dentro, eu falo, na raça humana aí, quando fez essas besteiras sem ter feito toda a parte de como a gente controla, né? Ter colocado um modelo ético, né? E ter discutido, tipo, como, né, humankind, assim, ter discutido o impacto da IA nas coisas. Sim. A gente decidiu que a gente ia deixar ela sendo criativa. E como é que isso funciona na criatividade, tá? Tem um nível de não determinismo muito grande na IA, que é a parte de como ela gera as respostas. E como ela entende o que ela deve gerar. E esse nível de não determinismo é o que me enlouquece, porque a gente já sabe que não tem como tu tirar 100% das alucinações da IA. Tu vai fazer ela não responder o que ela alucinou quando tu tem um controle ali. Mas ela vai alucinar, entendeu?